prosseguindo no estudo sobre os evangelhos, estamos na página 40 do nosso livro. Vamos agora ao item 6 do nosso material didático. Lembrando que o nosso estudo dos evangelhos, ele faz um estudo sequencial. Ou seja, eu vou procurar colocar os eventos da vida de Jesus em ordem cronológica. Você sabe que tem eventos que estão no Evangelho de Mateus, mas às vezes não está no Evangelho de João, outro no Evangelho de Lucas. Então, nesse estudo nós fazemos uma união de todos os evangelhos para tentar fazer um só evangelho, ok? Bom, então o item 6, na página 40, diz Jesus no Egito. Então, em primeiro lugar, nesse estudo de evangelho, mantenha sempre a sua Bíblia aberta, vamos começar a estudar o período da fuga. Mateus capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. Vamos fazer essa leitura. O versículo 13 diz o seguinte: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Bom, então depois que estiver aquela experiência de ver aqueles homens aparecerem para adorar o menino, é claro que José e Maria, eles tinham consciência daquele milagre que Deus havia feito. Mas nós vamos ver durante o ministério de Jesus, durante a vida de Jesus, parece que em alguns momentos eles se esquecem, né? Em que Jesus tem que dizer para eles: vocês não sabem que eu tenho que fazer a obra do Pai, por exemplo, aos 12 anos de idade. Não? Mas a cada coisa que acontecia, claro que isso alegrava o coração deles. E para eles era vamos dizer, eu vou chamar de um mistério, o que é para nós também, quem são esses homens, porque Deus avisou esses homens. Em nenhum momento nós temos mais detalhes para responder quem eram aqueles magos, né? Eu coloquei a possibilidade para vocês de serem pessoas que vieram ou da Pérsia ou da Babilônia, mais provavelmente da Pérsia, e que vieram e provavelmente eram homens que viviam naquela região como Daniel viveu. Daniel, ele era um mago também, ok? Mas mago só no título, porque ele sempre usava o termo Deus dos céus para dizer: olha, eu não adoro as estrelas, eu adoro o Deus que criou as estrelas. E esses homens, então, certamente tinham essa origem. O versículo 14 diz: E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Esse período, esse momento aqui, irmãos, que a Bíblia diz até a morte de Herodes, vai ser um momento importante para nós identificarmos na história qual o ano do nascimento de Jesus. Por que isso é importante? Porque se nós identificarmos o ano do nascimento de Jesus, identificarmos esse ano, então nós conseguiremos identificar muito provavelmente o ano da morte de Jesus. O ano da morte de Jesus é provavelmente o ano 29 da era cristã. Por quê? Porque nós sabemos que existe um erro no calendário que a Igreja Católica organizou, de maneira que, se você for pesquisar na internet, em livros, você verá que está escrito que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Por que dessa confusão? Porque a Igreja Católica, ela, quando foi organizar o calendário no mundo antigo, nos dias do Novo Testamento, ele era baseado na fundação de Roma. Era o calendário vigente. Os judeus, como servos, né, dos romanos, tinham que seguir esse calendário. Eles podiam ter o calendário religioso deles para outros pontos, mas tinham que seguir esse calendário. E quando a Igreja Católica foi organizar o calendário
para determinar a data do nascimento de Jesus, ela pegou pela fundação de Roma e ela estabeleceu um ano, que seria o ano 753 da fundação de Roma. Mas depois eles descobriram, alguém chegou e sinalizou: está errado esse calendário de vocês. Por quê? Porque Herodes morreu no ano 749. Então Jesus não pode ter nascido no ano 753. Bom, como esse calendário católico vai ser organizado próximo do ano 700 da era cristã, eles falaram, não tem mais como corrigir, porque eles refizeram todo o calendário da história da humanidade e depois, para refazer tudo, tirando a diferença de 4 anos, então eles resolveram deixar esse erro, tá bom? Mas então a morte de Herodes, ela é bem sinalizada, registrada na história. O nascimento de Jesus não foi registrado, nós não temos, claro, um documento de cartório, ou mesmo dos israelitas, registrando o nascimento de um menino. Mas um rei, uma autoridade romana, né, ele teve esse registro. Então, ano 749 da fundação de Roma, ou no nosso calendário agora, o ano 4 a.C., Herodes morreu. Então Jesus nasceu no ano 5 ou no ano 4, talvez até no ano 6 ou 7, antes dessa era cristã, né? Bom, por que Deus não nos deixou uma data exata? Irmãos, mesmo sem Deus nos deixar uma data exata, tem pessoas marcando a todo momento uma data para a volta de Jesus. Nós conhecemos isso na história. Agora mesmo, hoje é dia 4 de abril, eles estão colocando que no dia 8 de abril agora poderá ser, ou seria o arrebatamento da igreja, porque vai ocorrer um eclipse solar que vai pegar nos Estados Unidos e vai até Israel. Mas esse eclipse solar, ele não tem nenhuma ligação com a profecia, tá bom? Digo, para a profecia do arrebatamento da igreja. Se for falar em relação à morte de Jesus, a data da morte de Jesus, essa é profética, essa é especial, ela estava determinada, a hora, o dia, o mês e o ano que ela deveria acontecer. Tudo isso estava profetizado no Antigo Testamento. Tá bom? O interessante desse eclipse, que eles nem estão comentando, é que ele ocorre no dia 8 e no dia 9 ele começa, na verdade começa no dia 8 às 18 horas, né? Desculpa. E no dia 9 começa o calendário judaico. Isso é interessante, né? Isso é importante. Começa o calendário judaico no dia 9 de abril, no dia 23 de abril, que é o 14º dia, então, do calendário judaico, Jesus morre. Okay? Então, essa data é importante para nós. E a morte de Herodes, ela acabou sendo útil para esse calendário. É interessante como Deus faz as coisas, irmãos. Quando eu estou dialogando com algum judeu na internet, um diálogo, um dos pontos que eu coloco para eles é o seguinte: eu acredito no mesmo Deus que os israelitas acreditam, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Não? Agora, quando os judeus, eles olham para essa data, ok? Mas já não tem mais aquela identificação do Antigo Testamento, e eles não receberam o Messias, essa data ela continua sendo importante para nós, porque ela, de alguma maneira, ela sinalizou um evento profético, e é possível que ela sinalize outro evento profético. Se alguém falar numa data que seria um dia marcante para Jesus voltar, seria o mesmo dia da morte dele. Então, o eclipse ocorre, realmente é interessante. Eu até vi uns vídeos na internet e não comento sobre isso, mas o eclipse ocorre no início do calendário judaico. Só que eu repito, não existe profecia ligado a esse início do calendário judaico. Existe no 14º dia do calendário judaico, que vai ser o dia 23 de abril. Mas outro ponto que eu comento com os judeus, qual é? Qual o único símbolo
que os judeus têm da sua religião antiga. É o que eles chamam hoje de o Muro das Lamentações. Só que quem construiu esse Muro das Lamentações foi Herodes. Então o único símbolo que os judeus têm do seu templo foi construído, podemos dizer, por um pagão, porque Herodes, na verdade, nunca seguiu o judaísmo de fato. Temos a história, o pai dele se disfarçou, né? Fingiu ter aceitado o judaísmo, porque ele era um edomita, os edomitas perderam a guerra para os judeus acabaram oprimindo eles e determinando que eles seguissem a lei judaica. Aí o pai de Herodes fingiu que estava seguindo aquela religião, mas na verdade nunca seguiu. Herodes nunca seguiu, porque nós vemos as atitudes do homem, né? Então é significativo. O único símbolo que os judeus têm da sua religião antiga é aquele muro que foi construído por Herodes. Então é algo para o judeu pensar. Bom, eu comento abaixo. José e Maria tiveram que fugir para o Egito. Eles fizeram o caminho inverso do povo de Israel no Êxodo. Eram cerca de 300 quilômetros de caminhada. O povo daquela época, eles eram bem mais resistentes do que nós, né? Mesmo a minha esposa jovem, se tivesse que colocar ela no lombo de um animal e caminhar 300 quilômetros, provavelmente as mulheres de hoje perderiam o filho, né? Como naquela caminhada que ela fez de Nazaré até Belém, né? Até Jerusalém e até Belém. E agora também, se ela, mesmo já tendo a criança, ela da sua saúde seria muito debilitada. Mas o povo naquela época era muito resistente. Caminhar 300 quilômetros não é para qualquer um, né? Mas então eles fizeram essa caminhada. E é importante sinalizar isso, que ele fez o caminho inverso dos judeus. Ou seja, o Filho de Deus, para ele crescer e se desenvolver, ele não pôde ficar na terra de Israel. Nesse período não era nem os sacerdotes, escribas e fariseus que queriam matá-lo. Era Herodes. Agora, aqueles homens, nós sabemos, infelizmente, eles viviam sob o governo de Herodes, e para agradar Herodes, tudo, né? Então, eles certamente tinham conhecimento do que Herodes estava fazendo, né? Porque Herodes já vinha matando diversas pessoas, tinha matado uma judia que era esposa dele, ele se casou com uma judia para tentar legitimizar o seu reinado, né? Mas os judeus continuavam criticando ele, então ele acabou até matando a esposa, que diz a história que ele amava. Ele chorou muito depois de matá-la. É algo assim que você fica pensando, algo de maluco, né? Mas como ela era herdeira dos Macabeus, ele começou a dizer, eles podem acabar querendo me tirar o trono, então mandou matar a mulher. Então o homem, ele era realmente louco, né? O 6.2, ainda na página 40, ele diz a razão da fuga. Bom, vamos ler então Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 2, o versículo 7 diz: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mas, na verdade, nós sabemos que tinha um plano ali para ele poder matar Jesus, né? No versículo 9 diz, e tendo eles ouvido, o rei partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Lembre-se, a quantidade de
presentes aqui, eu falei para vocês, foi a razão que levou a Igreja Católica a dizer que eram 3 homens. Nós não sabemos a quantidade de homens, a Bíblia não diz em nenhum momento. Tá bom? O versículo 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ok? Então, a razão é que Herodes ele já estava chamando os sábios para que eles explicassem onde nasceria. Ele quer identificar o menino, né? Quem era esse menino? Para matá-lo, é claro. O histórico que os judeus tinham de Herodes era de um homem realmente louco. Nós não temos como precisar o ano do nascimento de Jesus, mas eu vou colocar para vocês um evento histórico que nós estudamos na história de Israel, que esse evento já teria a ordem para acontecer. Estou colocando como possibilidade. Qual o evento? Diz a história que Herodes, ele já estava doente, né? Ele vai morrer próximo do nascimento de Jesus. Jesus nasce e ele morre logo depois. Então diz a história que ele estava doente e ele já tinha estabelecido um decreto dizendo o seguinte: quando eu morrer, eu quero que toda Jerusalém esteja chorando, Israel todo esteja chorando. Mas como você vai fazer isso, Herodes? As pessoas não querem saber de você, ninguém vai chorar, eles vão festejar. Ele: não, eu vou dar um jeito deles chorarem. E ele deixou uma ordem dizendo o seguinte: quando ele morresse, na mesma hora, eles deveriam visitar as casas, principalmente dos principais, né, dos judeus, os mais nobres, os mais ricos, e matar alguém da família. Em todas as casas. O que aconteceria? O pensamento dele eles poderiam não estar chorando por mim, mas eles vão estar chorando. Então eu quero que eles chorem no dia que eu morrer. Essa ordem talvez já tivesse sido determinada no momento que Jesus nasce. Então eles sabiam que eles estavam tratando com um louco que já vinha matando e queria matar mais. E depois da morte dele, ele queria que fossem mortos outros. Pois bem, o comentário prossegue. Herodes queria matar o menino porque percebeu que o seu reinado sobre Israel estava ameaçado. Como descendente de Esaú, ele deveria conhecer o ensino bíblico quando Deus falou para Rebeca que dos seus 2 filhos, Esaú e Jacó, o maior serviria o menor. Está lá em Gênesis 25, 23. O maior era Esaú. Logo, pela palavra de Deus, Israel é que deveria governar sobre os edomitas. Então, muito provavelmente, ele conhecia essa história. Porque ele cresceu em Israel, ele estudava, tá bom, na escola dos rabinos, que teoricamente ele, o pai dele, a família, tinha se convertido ao judaísmo. Então ele conhecia essa história, né? E dizia que eles, profeticamente, teriam que ser submissos a Israel. E ele, sabendo disso, ele vai tentar mudar a história, né? O item 6.3, a matança dos meninos. Bom, agora Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18, veja o que Herodes vai fazer, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse tempo de 2 anos, provavelmente ele está vendo o seguinte: quando que a estrela teria aparecido, o sinal, vou chamar de sinal, tá bom? Que eu expliquei para vocês na aula passada, que estrela para os cidadãos, os homens do Novo Testamento, até os romanos, não era o mesmo conceito que nós temos hoje de estrela. Toda a luz que brilhava no céu para eles era uma estrela, tá bom? Então eu vou chamar de um sinal. Então Herodes queria saber há quanto tempo o sinal haveria aparecido para ele. Então, pelo tempo, eles disseram: olha, há cerca de 2 anos nós tivemos esse sinal.
E aí eles vão ter o sinal de novo agora, quando eles saem da presença de Herodes, tiveram aquele mesmo sinal novamente. Então, por isso, alguns acham que Jesus teria nascido 2 anos antes, ok? Da morte de Herodes. É possível. Bom, se isso for verdade, então Jesus não teria morrido no ano 29, mas no ano 27 da era cristã. Essas datas podem ser cansativas para alguns estudarem isso, mas não deveria ser cansativo, porque são sinais proféticos. Se Jesus morreu no ano 29, faltam 5 anos para completar 2.000 anos da morte de Jesus. Isso é profético, isso é significativo. Tá bom? O texto prossegue, agora o versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Eu comparo esse evento aqui ao evento que nós tivemos recentemente em Israel, em que muitas pessoas, até crianças, foram assassinadas por aqueles terroristas. Existem imagens, né, de crianças andando na rua, os terroristas invadindo a região e atirando nas crianças. Esse ódio não é um ódio normal, ok? E o mesmo ódio desses palestinos hoje, desse grupo terrorista, o mesmo ódio deles era o ódio que estava em Herodes também. Por quê? A religião pagã, a qual na verdade Herodes servia, ela tem um ódio tremendo pela religião que o verdadeiro Deus estabeleceu aqui na Terra. Seja ela no conceito judaico, seja ela no conceito cristão. A diferença do conceito judaico para o conceito cristão é que a religião que Deus implanta aqui na Terra, que é a mesma nossa, mas é uma religião ligada a um governo. O Estado de Israel é um governo que ele segue a religião bíblica. Já a igreja, não. A igreja, o reino de Deus está entre nós, é um governo espiritual. Ok? Nós vivemos em uma nação que tem o seu sistema de governo independente e tal, ok? Mas nós vivemos esse reino de Deus. Israel é diferente. Israel, ele é aquela sociedade, ela segue a religião, no caso do Antigo Testamento, que é a religião de Deus. E o que aconteceu, esse massacre, vocês vejam, ainda tem mais de 100 israelitas lá presos, e eu vejo muitas autoridades do mundo que eles sequer se propõem a, por exemplo, falar com o Hamas para devolver. Eu tenho que citar aqui o presidente do Brasil, né? Ele criticou Israel pela invasão da região de Gaza para tentar livrar os seus civis que estão lá presos. Tem pessoas lá de idade, pessoas que os familiares falaram, eles dependem de remédios, eles vão morrer lá naquela situação. Mas o governo brasileiro criticou a ofensiva de Israel, mas ele em nenhum momento falou com o Hamas. Mas será que ele pode falar? Mas é claro, o Hamas mandou até felicitações para ele quando ele foi eleito. Então era para ele falar o seguinte: Hamas, por favor, faz outro tipo de guerra, mas pegar civis, matar crianças, isso não. Mas por que eles não fazem isso? É porque existe no mundo essa religião que ela odeia, seja o judeu, seja o cristão. Então, odeia os judeus e odeia os cristãos. Então eles só olham em uma direção. Eles só olham contra Israel. E esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, é muito significativo, é muito profético. Porque essa semana, hoje é dia 4 de abril, né? Acho que foi no dia 2 de abril, não tenho certeza, mas Israel acabou cometendo um erro e atacou um veículo que estava levando alimentos para os palestinos, e era um veículo onde estavam ingleses, americanos, né? Foi um erro, né, esse ataque. Os ingleses estão criticando muito Israel,
E essa sequência de fatos a Bíblia já profetizou, né? Vai chegar um momento em que Israel vai ficar sozinho. Lembre-se também que o governo brasileiro não foi um pedido oficial, mas foi um pedido do presidente, uma sugestão do presidente. Ele sugeriu que a ONU acabasse com aquele poder de veto dos Estados Unidos. Porque hoje o mundo não ataca Israel por conta do poder de veto dos Estados Unidos, que vai sempre lá e veta, né, as condenações a Israel. O Lula criticou e disse que deveria acabar esse poder de veto. Qual é a intenção desse homem? Talvez ele nem saiba. As pessoas que são influenciadas por essa religião maligna, eles nem sabem o que está acontecendo, o que está influenciando eles. Não? Mas nós sabemos de onde vem isso. Tá bom? Sabemos de onde vem. Então essa morte aqui, esse choro, eu comparo o que aconteceu lá com o que aconteceu recentemente em Israel. Não? E é claro que nós não concordamos com guerra, mas qual país que teria centenas de civis sequestrados que não iria atrás para resgatar? Não? Mas Israel está nessa situação delicadíssima. Os Estados Unidos, que é o seu grande aliado, tem criticado Israel e tem dito para Israel parar com a ofensiva. A expressão que o Biden utilizou foi: se Israel atacar essa região, essa tal cidade, que eu não me lembro o nome agora, ela estará cruzando a linha vermelha. Ou seja, nós não vamos te apoiar mais, seria mais ou menos isso. Israel falou: nós vamos continuar a ofensiva. Então, profeticamente, o momento é muito importante. É para todo cristão ficar atento a esses eventos, né? Eu comento abaixo. Quando Herodes percebe que os magos não retornaram para lhe avisar onde estava o menino, iniciou uma perseguição a todos os meninos de Belém e das aldeias vizinhas. A escolha dos meninos de 2 anos para baixo se deu pelo que ele havia perguntado aos magos sobre o tempo que a estrela lhes havia aparecido. Com isso, concluímos que os magos começaram a ser avisados por Deus cerca de 2 anos antes, né, para fazer aquela caminhada da Pérsia até Israel, irmãos, seriam cerca de 1.500 quilômetros, tá bom? Principalmente porque eles não cruzavam o deserto. Existe um grande deserto que separa a Babilônia, a Pérsia, de Israel. Eles normalmente fazem um ciclo pelo norte. Eles fizeram certamente o caminho que Abraão fez. Se você procurar na internet um mapa descrevendo o caminho que Abraão fez para chegar a Canaã, você verá que esse mapa sai da Babilônia, vai para o norte, até na região da Síria, tá bom? Onde estava Arã, e depois ele desce para Canaã. Então, certamente, eles fizeram esse mesmo caminho. Por que Abraão não veio direto? Porque você caminhar, ainda que não sejam 1.500 quilômetros, mas caminhar 1.000 quilômetros no deserto, esquece, né? Nem 200, 300 quilômetros ninguém quer caminhar, porque é muito perigoso.